Gravação iniciada. Bom dia, eu sou Paulo Matesconi, presidente da segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, que é o Tribunal Administrativo Tributário Federal de segunda instância, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Nós estamos iniciando as nossas sessões do mês de junho, serão 3 dias em 6 sessões, períodos matutino e vespertino. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, dia 16, e quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Comigo, compondo a banca de julgadores, estão os conselheiros, que eu passarei a cumprimentar a partir de agora. Conselheiro Marco Rogério Borges, bom dia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais colegas conselheiros, bom dia ao suporte hoje no dia, representado hoje no dia pelo Fabinho Amara. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, bom dia, Pagano. Bom dia, senhor presidente, senhor vice-presidente, presidente substituto, demais colegas e colegas, pessoal do suporte, bom dia a todos. Conselheiro Evandro Correia Dias, bom dia, Evandro. Está sem microfone, Evandro. Microfone. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros, bom dia, Fabimar, que é o nosso suporte agora pela manhã em Brasília. Desejo a todos uma excelente sessão. Aproveitando, Evandro, relembrando que você faz a gravação aí em segundo plano, por gentileza, não se esqueça disso. Tá? Júnia Roberta Gouveia Sampaio, bom dia, Júnia, minha vice-presidente. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia, Fabimar. Conselheiro Iago Yuri Martins, bom dia, Iago. Bom dia, presidente, bom dia, demais colegas conselheiros, bom dia, Fabimar, no suporte em Brasília. Luciano Bernardi, conselheiro, bom dia, Luciano. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas conselheiros, ao suporte em Brasília, Fabimar, bom dia a todos. Conselheira Bárbara Santos Guedes, que nos dá o prazer de voltar à nossa turma, compondo a banca de jogadores. Muito bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Obrigada, presidente, bom dia a todos os demais conselheiros e ao suporte. Fabimar em Brasília, muito obrigado pela sua presença, como sempre, muito efetiva, colaborando na nossa sessão, e nós vamos iniciar então os nossos julgamentos. Eu peço ao Fabimar que convoque o patrono da primeira. Nós temos 4 sustentações orais, se tem preferência. Nós vamos começar com o item 17, com o paradigma, depois o item 18 é um repetitivo. O paradigma é relatado pela conselheira Júlia e o patrono é doutor José Adelino de Souza. Peço ao Fabimar que convoque o patrono para a sala, por favor. Ok, presidente. Itens 17 e 18 da pauta, doutor José. Seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Itens 17 e 18 da pauta, doutor José. Seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Vamos aguardar a presença do patrono. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado, Fabimar. Estamos aguardando a presença do patrono, doutor José Aderley, que vai fazer a sustentação oral do contribuinte Volvo. É o item 17 da pauta, a preferência, o repetitivo. O contribuinte é Volvo do Brasil Veículos Limitada, relatoria conselheira Júnia, com a sustentação oral do doutor José Aderley de Souza. Ok. Doutor? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estou ouvindo o senhor, não sei se o senhor está me ouvindo e vendo, mas não o estou vendo. Sua câmera provavelmente esteja desligada. Deixa eu me abrir aqui. Estou. E agora? Não, só continuo me ouvindo, mas vendo não. Agora acho que deu certo. Sim, perfeito. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia a todos. Nós vamos iniciar o julgamento do seu processo, o processo que o senhor é patrono, a Volvo do Brasil, a relatoria da conselheira Júnia, é um processo paradigma e é o repetitivo subsequente com ele. Então, a conselheira Júnia vai fazer um breve relato, o senhor terá tempo de sustentação regimental para fazer, ok? Ok. Júlia, por favor, um breve relato dos demais conselheiros com o microfone fechado. Isso aqui, o processo, ele se refere a um despacho de conformidade, um despacho decisório, tá? É a manifestação de conformidade desse despacho decisório, e é relativo a uma multa de mora, e então a restituição foi requerida, né, nesse caso, em razão da recorrente entender que estaria caracterizada, nesse caso, a denúncia espontânea. A decisão recorrida se concentrou basicamente na questão da denúncia espontânea, alegando que a denúncia espontânea só se aplicaria nas hipóteses de pagamento, e que, no caso aqui, haveria compensação. A recorrente, ela alega o seguinte, que o valor do principal, a estimativa, né, da qual depois recorreu à multa, ele foi quitado mediante compensação, mas o valor restante e a multa em si teria sido recolhido mediante pagamento, e, portanto, não se aplicaria aí a premissa da decisão recorrida. Eu acho que, resumidamente, é isso, presidente. Perfeito, doutor José, o senhor tem o prazo regimental para fazer a sua sustentação. Bom, já cumprimentei a todos, né? E é o seguinte, na realidade, muito bem relatado pela doutora Júlia, trata-se nós estamos buscando aí a multa, que nós entendemos que foi configurada aí o recolhimento espontâneo, né, no artigo 138 do CPM, e, em função disso, a nossa cliente teria direito ao ressarcimento desse valor. A alegação da DRJ, né, no julgamento da DRJ, é que essa parte, né, desse débito foi compensado, né, independentemente, não entrando no mérito aí, se a compensação equivale a um pagamento em dinheiro, porque é um dinheiro, né, da empresa. Vou esclarecer que o que está se buscando é a multa, né, a multa, mas do recolhimento complementar, porque inicialmente foi apresentado a DCTF, foi recolhido o valor que foi declarado como débito, posteriormente foi verificado que aquele valor, né, recolhido, ele era insuficiente e foi feito um recolhimento complementar, que os DARF, no caso aqui do item 17, o DARF está na folha 36, e posteriormente do recolhimento, houve a apresentação da DCTF, né, do complemento só, né, porque o principal lá atrás foi apresentado a DCTF e foi recolhido, quitado aqueles débitos. Posteriormente, foi recolhido um valor complementar, com multa, juros, e após esse recolhimento é que foi feito apresentada a DCTF retificadora. Então, nós entendemos que, nesse caso, aí, o julgamento da DRJ, ele está equivocado, entendendo que, nos casos, né, que não é o caso do presente, no caso concreto, que no caso de quitação com compensação, não teria o direito aí a essa questão do artigo 138, que é o ressarcimento da multa. Olha, assim, eu diria assim que é simples, né? Aqui não tem muito que discorrer, e é isso aí que nós temos que falar.
Conselheira Júnior, seu voto. Doutor, o senhor encerrou? Desculpa. Eu encerro, mas eu fico à disposição para qualquer dúvida, né, esclarecer aqui. Eu estou com o processo também aberto aqui, então a gente pode conversar e trocar informações aí. Muito bem, obrigado. Obrigado. Conselheira Júnior, seu voto, por gentileza. O seu microfone está fechado, Júnior. Conforme disposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório de folha 5, que indeferiu o pedido de restituição de folhas 9, sob o fundamento que o crédito não estava disponível. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que o crédito pleiteado no PTCOMP corresponderia à multa de mora, incluída em recolhimento em atraso da estimativa de RPJ de agosto de 2009, efetuada em 30 de 10 de 2009. Em conformidade com o declarado em DCTF, apresentada depois do recolhimento. Segundo ela, a multa de mora teria sido recolhida indevidamente em razão de ter sido beneficiada pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN. A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que o Instituto da Denúncia Espontânea se configura apenas quando ocorrer o pagamento. Aí você confira-se. É possível concluir também da leitura do 8 que a denúncia espontânea nele prevista configura apenas com o pagamento e não contra a forma de extinção do crédito tributário, e que ele deve ser feito antes ou concomitante à comunicação da infração à RFB. Aí ela cita uma solução de consulta, acho que a gente pode continuar aí no voto. A recorrente, por sua vez, alega que não há que se discutir a controversa questão se a compensação equivale ao pagamento para a caracterização da denúncia espontânea. Isso porque na hipótese dos autos, a multa objeto do presente processo de ressarcimento, aí acho que seria restituição mais correta, refere-se ao valor quitado via pagamento da. Tem razão a recorrente. Conforme se verifica as folhas 10, o pedido de restituição por ela formulado refere-se ao valor de R$ 46.454,62. Confira. Aí eu transcrevi. Tal valor corresponde exatamente ao valor da multa do DARF de folhas 36. Aí eu também copio o DARF. A DCTF retificadora de folhas 38 deixa claro que a multa objeto do presente pedido de restituição refere-se ao valor pago posteriormente. Sendo assim, o fato de parte do valor do principal, R$ 2.106.098,01, ter sido quitado mediante compensação é irrelevante, uma vez que tal valor não faz parte da denúncia espontânea, desde que já estaria declarado anteriormente. Observa-se que o valor inicial do débito foi de R$ 2.106.098,01, cujo valor foi compensado com crédito da recorrente nos termos da DCTF, errado aqui, original. Contudo, posteriormente, em 30 de 10 de 2009, a recorrente realizou o pagamento espontâneo de R$ 469.238,59, acrescido de R$ 46.454,62 de multa de mora, R$ 4.692,38 de juros, totalizando R$ 520.385,59, conforme comprovante de folhas 36 dos autos. Em 22 de 6 de 2010, apresentou a respectiva DCTF, retificando a original, a qual somou-se o valor do débito original, ao valor do débito original de R$ 2.106.098, ao da denúncia espontânea de R$ 469.238,59, perfazendo a importância de R$ 2.575.336,60. No valor denunciado e recolhido em data anterior à confissão ao fisco, no montante de R$ 520.385,9, está inclusa a importância relativa à multa de R$ 46.454,62, que não foi utilizada para a compensação e está sendo objeto de pedido eletrônico de ressarcimento em questão. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Proposta da relatora, dar provimento, debates, manifestações. Alguém levanta a mão, quer falar? Eu, Marco, depois de Ágaro.
Eu estou muito em dúvida, até porque eu olhei a decisão da RJ, né, eu acho que não é tão despreciando assim a questão da compensação, mas estou muito em dúvida do alcance do 138 nesse caso, né. O 138, né, a relatora deve ter visto com bastante cautela, ela fala assim, do pagamento do tributo devido, e isso foi devidamente explorado no acordo da RJ. E o que é o tributo devido? Mas indo mais a fundo ali, quando o 138 segue na frente, assim, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, que não é o caso, por óbvio, quando o montante do tributo depende de apuração. Então, assim, se tributo devido é o montante do tributo, né, eu acho que a situação trazida aos autos meio que descaracteriza essa situação. Eu estou refletindo a respeito disso aqui, se embarca até na questão do 138. Eu fiquei na dúvida também, sabe, Marco? Porque o que Está cortando, Júnior. eu pensei, a denúncia espontânea, o que ela abrange? Porque a outra não era nem objeto da denúncia espontânea. Ele pagou, só que ele pagou a menor. E aí ele verificou que existia uma diferença. Então, o que eu estou, na verdade, reconhecendo aqui, porque, para mim, a denúncia espontânea em si, ela abrange só a diferença. Uma coisa seria se ele não tivesse recolhido nada. Eu pensei muito sobre isso. Eu também imagino. Ele não recolheu nada, e aí depois, em atraso, ele vai lá. Aí a multa, inclusive, ela não seria calculada sobre os 400 mil, ela seria calculada sobre os 2 milhões. E nesse caso aqui, a multa que ele está pretendendo, a restituição, foi calculada sobre os 500 mil, que é o que efetivamente faz parte da denúncia, na minha opinião. Iágaro? Pois nessa linha, eu fiquei na dúvida, porque quando o patrono faz a sustentação oral, ele concentrou a questão na compensação. Eu estava até achando que o caso era de denúncia espontânea a partir da extinção por compensação. Eu não fiquei com a mesma dúvida do Marco, que é o seguinte, uma vez que está extinto, então a questão da compensação ela passa a ser irrelevante, né, Julinho? Sim, para mim é. Porque a compensação, Iágaro, ela estaria na parte que sequer faz parte da denúncia espontânea, que foi recolhida tempestivamente, vamos dizer assim. Não foi porque ficou faltando uns 400 mil, entendeu? Se nós fazemos, se a gente isola isso, o débito original foi extinto por compensação, e o contribuinte, em algum momento, ele chega à conclusão que ele tem um débito adicional daquele mesmo período, e ele faz esse pagamento com a multa moratória, eu penso que aí realmente é incabível. Posso falar? Claro. Eu acho que não dá para isolar os dois fatos. No momento que ele pagou por compensação o débito original de 2 milhões e 100, ele deixou em mora o restante, tá? Então ele não pagou o tributo devido. Eu acho que ele pagando em atraso, tá? Se ele fosse integral e pagasse, tá? Abstraindo a discussão da compensação, tranquilo, situação já superada. Mas o fato é que ele declarou um valor de 2 milhões e 100 e compensou. Tudo bem. Ele não é tão irrelevante o fato da compensação, mas o fato de ele ter declarado o valor a menor e depois retificado e pago em atraso a diferença. Então, essa extinção primeira aqui, de certa maneira, é irrelevante. Vamos abstrair a questão da compensação, por exemplo. Digamos que ele pagou, tá? Ele foi lá, recolheu 2 milhões, tá, de estimativa, ele declarou débito de 2 milhões e pagou 2 milhões. Só que depois ele descobre que era 2 milhões e meio. E aí, vamos tirar a discussão da compensação da história, tá? Digamos que ele pagou, extinguiu lá, normalmente. Aí vem 3, 4, 6 meses depois, ele retifica a DCTF para 2 milhões e meio, tá? E paga os 500 mil em atraso. Mas não foi isso, né? Oi? Não foi bem, na verdade, ele primeiro. Sim, mas eu estou tentando simplificar o raciocínio, Iágaro, no sentido de que a compensação entra na jogada, lá na primeira parcela do pagamento, para complicar um pouco a história. Mas eu acho assim, ó, ele não pagou o tributo devido. Não, só um pouquinho. Mas só... Desculpa, Júlio. Pode falar. Eu também achava que era isso, Marco, mas olha só. Ele paga em 2009
e ele retifica a DCTF quase 8 meses depois. Ele nunca teve em débito. Quer dizer assim, se fosse o contrário, como você falou, assim, ele retifica a DCTF e depois faz o pagamento, ele estaria em débito, e aí não se aplicaria a denúncia. Tem esse tempo aí, né? Por essa razão é que eu estou concordando. Assim, ó, a questão da compensação é absolutamente relevante. Eu posso só raciocinar com o débito de R$500 mil aqui. Ele tinha declarado o débito ou não? Ele declarou... Não, os 500 não, Ciccone. E outra, o que eu vi, na hora eu fiquei meio confusa, mas eu falei, gente, a denúncia espontânea é só dos 500. Inclusive, ela abrange a multa que foi aplicada nos 500. Se fosse, se de alguma maneira a compensação pudesse contaminar... Esquecendo a compensação, Júnior, esquecendo a compensação. Ele tinha uma compensação, isso não vem ao caso agora. Ele foi lá e pagou 500 mil, depois ele declarou os 500 mil, é isso? Resumindo, exatamente nesse tempo, ele declarou depois de pagamento. Ele declarou só depois de pago. Tá, ok. Já entendi. Alguém mais tem dúvida? Está bem resumido, muito bem posicionado por todos vocês que falaram. A questão agora é o ponto de vista de cada um no julgamento. Tá? Alguém mais quer se manifestar? Então, a proposta da relatora, em função de tudo que foi conversado e falado aí, debatido, é dar provimento, entendendo que houve se aplica o 138 do CTN. Marco. Presidente, até assim, retomando algumas falas minhas, desculpe até, né, até porque, por causa da minha posição final, o fato é o seguinte, eu entendo que não dá para dissociar, não dá para tratar como um pagamento único, tá? Esses 400 e poucos mil reais aí. Ele está associado ao primeiro pagamento. Se o primeiro pagamento foi extinto ou não por compensação, é irrelevante para mim mesmo. Mas o fato é o seguinte, ele pagou em 30 de 10 de 2009 e declarou só em 22 de 6 de 2010. Tudo bem, mas o fato, a princípio, ele deveria ter declarado. Mas o fato, para mim, o que é relevante nessa história é o 138, quando fala que tem que fazer o pagamento do tributo devido, tá? E o tributo devido não foi pago, tá? Mas a questão, mas eu usei compensação. Não é essa a questão. A questão é que ou ele pagasse integralmente em atraso, tá? Mas não do jeito que foi feito em parcelas. E esse devido, para mim, na redação do 138, ao final, ele é muito claro que ele denota a questão do montante do tributo, tá? Então, para mim, é irrelevante essa questão. Então, a discussão aqui, se a DCTF, ele estava em DCTF posterior ou não, né? Mas, de qualquer maneira, eu entendo que aqui não cabe, não, a denúncia espontânea, porque ele não pagou o tributo devido, que é o total. Tá? E eu ouço divergir muito respeitosamente da relatora. Deixa antes de prosseguir de colhendo os votos, Marco, deixa eu tentar colocar para ver se fica mais claro. E, Júnior, peço sua participação. Resumidamente, como o Marco tentou resumir, eu vou tentar também. Ele deveria dever 2,5 milhões. Então, deixa eu tentar raciocinar. Ele foi lá e compensou 2 milhões. Estou nem vendo se compensação equivale a pagamento, que para mim não é, mas de qualquer maneira vamos deixar de lado isso. Ele ficou devendo 500 mil. Esses 500 mil, esses 2,5 milhões, dos quais ele compensou 2 milhões, não estavam declarados em DCTF? Não, só 2 milhões. Como? Agora eu estou sem lembrar, mas acho que os 2 milhões e 100 originais estavam. Estavam declarados em DCTF, mas na verdade ele devia 2,5 milhões, é isso? Isso. Tá, mas ele declarou 2,100, que esse é o ponto de vista do Marco. Ele deveria pagar tudo, mas ele disse, eu só devo 2,100, e compensou 2,100, não estou nem comparando compensação com pagamento, esquece isso. Lá na frente ele disse, olha, eu errei a CTF, tem mais 500 aqui. Só que antes de declarar os 500, ele foi lá e pagou. E aí declarou os 500. Essa é a história. Isso, pagou com juros e multa. Marco, então voltando ao seu voto, você mantém a sua posição, que agora deixa eu bem claro. Tá bom. Pagando. Presidente, eu vou acompanhar a relatora, mesmo porque tem a súmula do STF que comenta sobre isso. Eu acho que o procedimento que foi feito pelo contribuinte está dentro dos parâmetros da súmula do STJ. Então, eu vou acompanhar a relatora integralmente. Ou seja, ele fez primeiro o pagamento, depois retificou a DCTF. É exatamente isso que se fala na jurisprudência do STJ.
E outra, essa questão do pagamento ser feito ou não por compensação, a gente já discutiu isso, a gente acabou considerando que é. Não, mas aqui não é nem discussão nem essa. Eu sei, eu entendi. Então, assim, mas a questão é, isso a gente sabe que para denúncia espontânea, a compensação ela serve. Então eu não vejo motivo para não acompanhar a relatora. Perfeito. Evandro, seu microfone está fechado, Evandro. Que vem a relatoria para acompanhar a diligência. Eu entendo que não houve o pagamento integral do tributo. Conselheiro Iágaro. O pagamento do tributo ele ocorreu antes da existência da dívida, né, compensada. Né? Então eu vou acompanhar a relatora, porque na minha forma de ver, se amolda assim aos contornos da denúncia espontânea que o STJ fixou. Conselheiro Luciano. Com a relatora, presidente. Bárbara. Eu também acompanho a relatora, presidente. Eu acho que esse caso aí a gente pode aceitar como denúncia espontânea, sim. Também penso que é possível, né, embora o contribuinte possa até ter feito isso de uma forma que fosse interessante para ele, levar a essa circunstância, eu também não posso afirmar isso, é claro, né, apenas fazendo conjecturas, mas dentro de uma situação concreta era isso, ele compensou e depois, teoricamente, ele viu que a dívida era maior, ele pagou e depois declarou, né, então parece que realmente está de acordo. Então, por maioria de votos, dado o provimento, vencido os conselheiros Marco e Evandro, que divergir. Muito obrigado, doutor, pela sua presença, não tenha um bom dia. Julgamento encerrado. Doutor, bom dia. Muito obrigado. Doutor, só um esclarecimento. O item 18, ele é paradigma, o que foi julgado desse, eu aplico no outro, né? Se aplica no outro, exatamente. Bom dia, bom trabalho para vocês, boa semana, tá? Muito obrigado. O senhor também, muito obrigado. Bom dia. Prosseguindo, o próximo item da pauta é o item que tem sustentação oral, relatora do Conselho Marco Rogério. Brasil Telecom. Aqui são também paradigmas e repetitivos, e vai haver sustentação oral do doutor Odair Geraldo. Eu peço ao Fabimar que traga a presença do patrão na sala. Vamos ver como é que ele vai fazer essa sustentação. Inicialmente tinha outro patrão indicado. Vamos lá. Fabimar, por favor. Qual que é o item? É o item 30. O 30 da pauta, doutor Odair, seu processo será julgado agora, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 30 da pauta, doutor Odair, seu processo será julgado agora, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Ô, Marco, aqui o paradigma é o 30, Marco? Marco? Senhores. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Um minutinho só, por favor, tá? Seja bem-vindo. Deixa eu... Marco, o paradigma é o 30 e o 32, Marco? Marco, está me ouvindo? Tá mudo. Desculpe. O paradigma é o 30 e o 32? São dois paradigmas? Os paradigmas são o 31 e o 32. Não, o 31 é repetitivo, né? O paradigma é o 30. E os demais são todos repetitivos? Sim, o 31 e o 32 é repetitivo. E o 31 e o 32, perfeito. Tá, ok. Doutor, inicialmente tinha notado que o senhor, ou talvez o doutor Sabino, faria a sustentação, mas o senhor vai fazer a sustentação pela empresa, então é isso, né? Isso. Só uma questão de ordem, tem um outro processo que versa sobre a mesma questão, que também é da relatoria do Dr. Marco, é o 14.033.375/2008-62. Ele não foi pautado, mas é a mesma matéria, tanto que todas as vezes que nós fizemos petição para que colocasse em pauta, a gente queria que fosse todos centralizados na mesma sessão, entendeu? Depois o Dr. Marcos podia verificar isso.
Doutor, o problema é que a pauta, ela vem... Fechada, né? Quando são paradigmas repetitivos, eles vêm juntos já do CARF, né, para a gente fazer e colocar em pauta. E se esse processo não veio, algum problema tem em relação a isso lá, por ser repetitivo, talvez não se configure como repetitivo, realmente não dá para a gente saber essa informação, o senhor teria que ver junto à estrutura do CARF. Né? Presidente, tomando a liberdade. Presidente. Eu estou ouvindo, pode falar, Marco. Por uma questão de oportunidade administrativa, tá, inerente a questões internas do CARF, eu vou pautar no próximo mês esse outro processo, doutor. Então está resolvido. Tá bom. Ok, Marco, obrigado. Júnior, você está com a mão levantada aqui na minha estrutura aqui, só queria saber se está falando alguma coisa, Júnior? Não estou tinha esquecido ela levantada. Ok, então, Marco, o item 30 da pauta, Brasil Telecom, né? E você faz um breve relato, depois o senhor tem o tempo regimental de sustentação, doutor. Marco, por favor. Presidente, o processo envolve uma decomp, tá? Apresentada em despacho decisório, que homologou parcialmente a compensação pleiteada. O motivo foi que o débito constante na declaração estava já vencido, e a multa incidente sobre o mesmo não foi considerada no momento do pedido. Tá? Então, há um direito creditório, um débito, só que o débito, no momento da entrega da decomp, estaria já vencido. Em manifestação de conformidade em peça recursal, o contribuinte alega a denúncia espontânea com base no artigo 138 do CTN. Então, é em linhas gerais isso que nós estamos jogando aqui nesse processo, nesse momento. Perfeito, Marco. Doutor, o senhor tem o tempo regimental. Antes disso, só confirmando, a OAB do senhor é Brasília, Distrito Federal? Isso, 20919. Perfeito. Passou a palavra, então, doutor. Senhores, bom dia, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros e participantes dessa reunião. Como o doutor Marco já bem relatou de forma sucinta, aqui nós estamos tratando da questão da denúncia espontânea em relação às decomps, né? Porque a empresa descobriu, tá, na sua contabilidade, que tinha faltado o pagamento de juros sobre capital próprio. E como ela tinha um crédito também decorrente no ano anterior, ou de anos anteriores, que foram recolhidos indevidamente, e a maior ela usou para fazer essa compensação, efetivamente deixando de fora a multa, caracterizando isso aí o Instituto da Denúncia Espontânea. Nós sabemos que esse é um tema que é recorrente, que ele tem uma jurisprudência que vem sendo construída ao longo do tempo e que teve uma guinada a partir do ano de 2018, até com julgados já favoráveis aos contribuintes na Câmara Superior e nas duas turmas da Câmara Superior. Então, assim, o que traz a julgamento é o seguinte, que nós entendemos, e da leitura da melhor interpretação da legislação, que efetivamente ficou caracterizada a denúncia espontânea. Uma por quê? O próprio regulamento, o próprio CTN traz, e tem um voto muito interessante que eu gostaria de citar aqui, fazer referência, do relator Carlos Augusto Daniel Neto. Tá? Esse voto foi proferido em 2019, na terceira Câmara da primeira turma ordinária, em que ele faz um relato bastante extenso da legislação, que ele traz, inclusive, as questões que foram ventiladas lá atrás, quando foi se elaborar o Código Tributário Nacional. Dessa questão do pagamento e da compensação. Por quê? O que se entendia lá atrás com o Instituto da Denúncia Espontânea era simplesmente uma reparação do dano. Então, o contribuinte, é um arrependimento do contribuinte de dizer o seguinte: eu vou me eximir de uma multa, porque eu vou fazer uma denúncia anterior a qualquer procedimento fiscalizatório. E no caso da compensação, não dá para a gente desvincular disso, porque seria basicamente uma reparação. E ele traz mais questões bastante interessantes, que essa distinção semântica entre pagamento e compensação, ela foi utilizada no Código sem muito rigor, tá? Apenas uma parte específica da legislação. No mais, no CTN, nós podemos divisar que pagamento foi sempre entendido como adimplemento da obrigação. Então, compensação, pagamento são formas de extinção da obrigação, de adimplemento. Então, é nesse sentido que o Código vem buscar. E a simples vamos dizer assim,
significação literal da palavra pagamento para efeito de não caracterizar a denúncia espontânea, causa, na verdade, ela é canhestra e simplesmente fiscalizatória. Por quê? Primeiro, entrando na questão, quando você tem uma compensação, efetivamente houve um pagamento anterior. Houve um pagamento anterior que foi feito pelo contribuinte e que agora está sendo utilizado para a quitação de um débito. Então, o dinheiro, o valor em pecúnia já foi vertido aos cofres públicos, tá certo? Ao cofre da União. Então, não há que dizer que tem que ser efetivamente só pagamento. Ou seja, o que você quer efetivamente com a compensação ou com o pagamento é adimplir uma obrigação, tá? Com o prêmio por ter se antecipado e ter dito ao fisco, olha, eu errei, não paguei, mas estou pagando agora sem a multa com a incidência dos juros. A mora está feita, tá? Está cumprida. E, finalmente, nesse voto, ele chega ao acórdão 3402.003.486 do CARF, que diz o seguinte, em relação à compensação, a conclusão existe, na verdade, qual que é a sistemática da compensação? Ela acarreta no encontro de contas, tendo como resultado a extinção de duas obrigações contrapostas, relação jurídica tributária, em que o contribuinte tem débito perante o fisco, e relação de jurídica de restituição do indébito ou ressarcimento, no qual o contribuinte tem direito a crédito a ser pago pelo fisco, até o limite que se equivale ao artigo 170 e o artigo 174 da Lei 9.430. Há, portanto, aqui, meus senhores, concomitante pagamento de tributo e restituição do indébito. Ou seja, na compensação, há sim pagamento, com o único diferencial de que tal pagamento ocorre simultaneamente com a restituição ou ressarcimento de tributos, de modo que tal encontro de contas se anulam mutuamente. Isso é o que vem sendo dito, é o que vem sendo trazido pelo STF. Obviamente que existem decisões contrárias, mas em vários acórdãos isso é feito textualmente. Além disso, é importante ressaltar também o acórdão 3201.004.475 da segunda Câmara da primeira turma ordinária, tá certo? Lavrado em 28 de novembro de 2018, em que é reconhecido a compensação como forma de extinção do débito e também para efeito da denúncia espontânea, com base nos mesmos argumentos, o RESP 11.22.131 de Santa Catarina e também o agravo regimental no RESP 11.36.372 do Rio Grande do Sul. Além disso, isso é colacionado também aqui decisões da 4ª região, do TRF da 4ª região, em que ele diz textualmente, não é cabível a multa de mora em virtude da denúncia espontânea. A multa de mora, por não ter função de recomposição do valor tributo devido e inadimplido, reveste natureza essencialmente punitiva, razão pela qual é excluída quando verificamos pressupostos fáticos para a sua incidência da norma do 138. E isso que ele vem dizer o seguinte, e nesse caso aqui foi feita uma compensação, uma decomp, então foi reconhecido. Da Câmara Superior aqui, a gente pode colacionar também os seguintes julgados, o acórdão 9101.003.687, pelas mesmas razões que acabei de exposar. E tem também o 9101.003.559, da relatora conselheira Adriana Gomes Rego, né, que o redator que foi o designado que foi o voto vencedor, José Eduardo Ornelas de Souza, da sessão de 5/4/2018. Então, tem vários julgados aqui que a gente pode colacionar, no sentido de que a jurisprudência do próprio CARF já vai nesse sentido de que é permitido a denúncia espontânea nos casos em que temos aí a compensação. E é importante citar também que tem um julgado dessa própria turma, né, da 4ª turma da segunda Câmara, do ano passado, de 15 de setembro de 2020, em que houve um empate e que aqui me parece que ainda não estavam aplicando a nova regramento do voto de qualidade. Então foi negado o provimento do recurso, mas que aqui nesse caso ficou empatado e o contribuinte perdeu, não foi aplicado aqui nesse caso o voto de qualidade, mas nesse caso já temos uma mudança de direção nesse sentido. E para concluir, eu acho que as razões já estão bem delineadas e dão efetivamente supedâneo ao direito do contribuinte. Eu tenho um voto proferido aqui pelo Dr. Luiz Fabiano Alves Penteado, que foi o relator, e eu gostaria de
finalizar com a parte final do voto dele, que é bem esclarecedora e elucidativa. Existem julgados contrários tanto do STJ quanto do CARF, e o tema está longe de ser pacífico, como a gente está verificando aqui, mas a jurisprudência está caminhando nessa linha. O entendimento que se quer demonstrar, no entanto, é o de que a compensação, de fato, deve ser equiparada ao pagamento, e sua homologação deve garantir a exclusão da multa moratória, fazendo jus do contribuinte ao instituto da denúncia espontânea. Só uma parte, porque essa questão de dizer que tem que existir um pagamento para que a denúncia espontânea seja concluída e não a compensação, tecnicamente, a gente não pode coadunar com esse conceito. Por quê? Efetivamente, quando você faz uma compensação, o pagamento, como eu disse lá no início, já existiu. Ele já foi feito anteriormente sobre um título qualquer que foi indevido, mas que o fisco já possui esse recurso dentro dos seus cofres. Então, a gente está fazendo simplesmente um acertamento de contas. E não se pode levar nessa literalidade que isso, efetivamente, não é um pagamento. A compensação deve ser equiparada ao pagamento. A interpretação literal, que é o que foi feito até hoje, do artigo 138, compromete a mens lege. É essencial que se direcione uma interpretação extensiva, que necessariamente conduza à equiparação da compensação ao pagamento, para que se atinja o objetivo essencial do Instituto, que é, ou deveria ser, a regularização dos débitos dos contribuintes. Volto na questão do inadimplemento, da reparação, que eu acabei de falar no início. Independente do instrumento utilizado para a concretização dessa intenção do legislador, essa última deve ser entendida em sobreposição à finalidade meramente arrecadatória, que é o que nós vemos aqui, senhores. Infelizmente, imagine a situação, o contribuinte foi lá, pagou R$100 mil indevidamente antecipado, e ele tem R$100 mil para pagar lá na frente. Só que por um lapso, ou por, efetivamente, passou o dia do pagamento, ele não tinha o dinheiro, ele não vai poder utilizar isso e pagar sem a multa, é meramente arrecadatório. O fato da compensação estar sujeita à posterior homologação também não deve ser um óbice à tese aqui sustentada e defendida, uma vez que tal cenário não traz qualquer alteração, até porque o pagamento também está sujeito à homologação no prazo de 5 anos e mesmo assim é considerado como principal forma de satisfação do artigo 138. Nesse caso, se a compensação não for efetivamente reconhecida, o valor vai ser cobrado posteriormente com multa, juros, tá certo? E todos os seus consectários. Então, essa equiparação, essa questão da homologação posterior cai por terra, efetivamente. E no caso aqui, senhores, é o seguinte, eles fizeram a compensação. Antigamente, nós tínhamos aqui uma situação rápida aqui na RF, até pelo Brasil Telecom ser um grande contribuinte, as DECOMs eram mandadas no mês seguinte o auditor já emitia o despacho decisório, concordando ou não com as compensações. Então, essa questão da ulterior homologação, isso aqui era muito rápido, era uma questão muito rápida. Hoje a gente não verifica isso, hoje demora 6 meses, 1 ano até, ou mais tempo para se homologar. Então, nesse caso aqui, não houve nem esse lapso de 5 anos, foram 2 meses, efetivamente, das compensações. Portanto, o raciocínio aqui que se afirma é que a compensação ou qualquer outras formas de adimplemento da obrigação são formas de pagamento, que acarretam a extinção da obrigação. Dessa forma, a compensação atende à exigência do artigo 138. E diante do preenchimento de outros requisitos já detectados na concretude desse caso, que é o caso também que a gente está tratando, o contribuinte faz jus ao benefício da denúncia espontânea. Veja que referido dispositivo legal imputa como finalidade fática a exclusão da responsabilidade tributária, o que retira o objeto sobre o qual incide a multa moratória, falecendo por consequência lógica essa última. Então, é isso que nós pugnamos, que seja aplicado o benefício da denúncia espontânea a essas compensações que foram efetuadas justamente porque os institutos são equiparados. E aqui se está a dizer em adimplemento, em reparação do valor do dano que foi causado pela falta de pagamento. Então, é o que pugnamos pelo cancelamento dos autos de infração decorrentes dessa exação que foi culminada nos autos de infração. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Marco, seu voto. Gentileza. Conforme se verifica nos autos, o recurso voluntário é intempestivo e atende os requisitos regimentais para sua admissibilidade.
A matéria em apreço nos autos envolve pedido de compensação do contribuinte em que débitos informados foram declarados vencidos sem o devido acréscimo de multa de mora devido. Após análise, houve imputação parcial e a compensação homologada parcialmente por conta de não haver direito creditório disponível para extinguir integralmente o débito. Quanto ao direito de creditório, não há nenhuma objeção e foi integralmente reconhecido nos autos. A defesa da agora recorrente é essencialmente apelar para o artigo 138 do CTN, em que, no seu entender, haveria denúncia espontânea e, por conseguinte, dispensa da multa de mora. Contudo, conforme já julgado várias outras oportunidades e muitas da minha relatoria, diverjo desta posição. O artigo 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia espontânea deve ser acompanhada do pagamento do tributo. Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por se tratar de uma extinção de crédito tributário, pois há outras modalidades de extinção elencadas no artigo 156 do CTN. Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do Ministério da Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para tal entendimento de se aceitar tal situação. Inclusive, eu reconheço que houve algumas decisões isoladas da Câmara Superior sobre essa matéria, mas elas também foram disputadas. Inclusive, a decisão do STJ, que não equipara, tá, que eu transcrevo a decisão, que não equipara pagamento à compensação, tá? E até lá no final, a parte grifada, eu enfatizo. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, tá? Não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha espontaneamente denunciado o não pagamento de tributo e realizado o seu pagamento com acréscimos legais, por isso não se observa a hipótese do artigo 138 do CTN, a parte grifada sublinhada lá no final desse acordo. Ou seja, tal decisão que segue a linha que difere a situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea. Nesse sentido, deve haver aplicação da multa de mora no caso concreto, o que acarretaria um crédito menor do que o débito declarado confessado, incluindo a multa de mora. Em perder-comp, seria um caso de imputação proporcional que está perfeitamente legal. Conclusão, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ascenso. 50, está com o som bloqueado. Desculpa. O assunto é conhecido, né? Já acabamos de botar um processo bem semelhante, pelo mesmo tema. A posição do Marco é basicamente essa. Né? Eu só queria... Compensação não é pagamento. É isso aí, resumo, então sobraria um valor. Perfeito. Todo mundo já sabe, se alguém quiser falar... Não, eu só queria tirar uma dúvida. Então vai. Nesse caso específico, pelo que eu vi, o patrono informou, e me parece que consta aqui no voto do relator, o crédito já tinha sido homologado, já tinha sido reconhecido. Esse é um problema clássico. Que é relevante. O problema todo é... precedente. Desculpa, Marco. Desculpe, eu te cortei até, Júnior. Vamos lá, gente. Não, é porque, nesse caso aqui, inclusive o precedente do STJ mencionado pelo conselheiro relator, o fundamento dele é o fato de que a compensação, e me parece que é o fundamento da maior parte das nossas, é de que a compensação depende de uma homologação futura. Mas me parece que a situação dos autos já havia essa homologação. Não sei se eu entendi corretamente. Então, o próprio, vamos dizer, a ratio decidendi dos precedentes não se aplicaria no caso concreto. E não é porque necessariamente nós estaríamos equiparando os institutos, mas é porque na situação nos autos já haveria a homologação. Me parece. Mas a questão é a seguinte, a questão toda é o momento do perder-comp. Esse é o momento da apresentação do perder-comp, Júnior. Então, a própria decisão do STF aqui, ela não entra no mérito se o crédito foi reconhecido ou não, até porque é bem provável que ou for. A grande questão é que no momento do pedido, tá, se a extinção for por compensação, ela vai ficar sujeita à homologação. Tá? Então, esse precedente aqui do STJ, por exemplo, ele leva em consideração, provavelmente nesse istmo aqui, não há discussão nenhuma se o crédito foi homologado ou não. Tá? E isso se torna despiciando aqui da discussão. A discussão é, no momento do perder-comp, tá? O crédito existe ou não, isso é irrelevante. O fato é, esse crédito necessita ser homologado ulteriormente. Então essa é a chave da questão.
inclusive nessa decisão da STJ, que provavelmente aqui não é uma vaga. Quando a decisão da STJ fala isso aqui, ó, o contribuinte, por exemplo, a decisão do STJ, nessa lista de compensação ainda depende de homologação no momento do pedido. Tá? Então essa é a linha da decisão da STJ que eu trago aqui. E o contribuinte, tá, ele não pode, ele faz o pedido e o crédito é reconhecido, mas depois. Então isso aí acho que não é a questão aqui. Eu só inclusive para mim, seria até irrelevante, eu só fico pensando se aqui, eu só estou suscitando, levantando, não seria o caso de fazer um distinguish, dada a circunstância do caso concreto, que já teria a homologação, que é o problema que nós teríamos para aceitar esse crédito. Mas aí a gente vai entrar numa parte... Suscitando, na verdade, provavelmente para mim seria irrelevante, porque eu já adoto a posição, mesmo sem essa peculiaridade, eu já adotaria a equiparação. Mas aqui eu acho a grande questão é que nós temos que nos retratar no momento do pedido, da apresentação do PERDECOMP. Pagano, depois Luciano. Primeiramente, o fato que eu iria perguntar para a relatora, a Ivana já perguntou e já foi feito. Então, aqui você está dizendo que mesmo que o que o relator entende é que, mesmo que ele tenha feito pedido de compensação anteriormente, porém, a homologação tenha ocorrido posteriormente a uma retificação, uma declaração do contribuinte, ele entende que não ocorreu a denúncia espontânea. É isso? Exatamente, Pagano. Pagano, vou imaginar um outro para não criar essa situação assim. Entendi. Então, só para terminar, então, para você, nenhuma compensação, hipótese alguma? Nenhuma. Pode ser feita. Ela mandou mensagem. Entendi. 38 restringe a pagamento. Não é que nenhuma compensação pode ser feita. O Marco está posicionando que não há equiparação, nesse caso, entre compensação e pagamento. É isso. Sim, é isso que eu estou perguntando. 18, que trata da denúncia espontânea, estabelece pagamento. Ponto. É isso. Independentemente da situação concreta, o posicionamento do Marco é nesse sentido. Não vou pagar. Luciano quer falar também? Mais uma dúvida, presidente. Marco, você entende que o momento você se referiu no momento da apresentação da declaração, certo? Ela foi feita no momento posterior ao que deveria ser pago, é isso? Isso é coisa que se monta para quem vai pagar. Qual foi o problema do momento da apresentação da declaração? Não. Posso responder, Luciano, isso. Ele fez o pedido de declaração foi feito anteriormente. Porque a homologação da compensação foi feita posteriormente. Está falhando aqui, eu não estou escutando bem. O microfone está apagando, o microfone está cortando. Sua internet está com algum problema. Então, estamos te ouvindo cortando a sua voz. Eu quero entender qual é o problema no momento da apresentação, porque você falou nele, Marcos, você citou, mas você não explicou qual que era o problema. Luciano, deixa eu falar, vou dar um outro exemplo. A história da denúncia espontânea já está batida, tá? Isso aí já teve 500 discussões na turma. Vou dar um outro exemplo. Uma vez a gente julgou isso até. O contribuinte entra com uma ação judicial, tá? Ele acha que vai ter esse direito. Aí ele começa a quitar tributo, tá? E essa ação judicial vai ser confirmada só depois que ele entrou com os pedidos. O que vale é o momento do pedido. Naquele momento, aquilo não é um direito de certo. A mesma coisa aqui. A grande questão aqui é o momento do pedido. No momento que ele entregou o PERDECOMP, tá, esse crédito, ele não foi reconhecido. Só foi reconhecido de despacho decisório posterior à entrega do PERDECOMP. Então, na realidade, aqui, toda a discussão é, ele ao invés de pagar, ele fez a compensação. Se ela é boa ou não, essa compensação, se ela é devida ou não, isso é uma discussão posterior ao momento do pedido. O pedido é compensação. Nesse caso, no momento do pedido, tá, é uma compensação. Se ele for confirmado ou não depois, é outra discussão. No momento do pedido, essa compensação equivaleria à denúncia espontânea nos termos do 138 do CTN? Não, meu entendimento. Entendeu, Luciano, a posição dele? Eu não estou assumindo a posição de ninguém, só estou tentando resumir o contexto para poder votar. Tá? Só alguém mais? Deixa eu só tentar fazer mais uma posição para tentar ficar mais claro a situação. O Marco está entendendo o seguinte: no momento 1,
o contribuinte apresenta um pedido de PEDCOMP no momento 1, dizendo que tem um direito lá creditório que ele quer compensar. Logo em seguida, ele vai e faz um pagamento de um outro valor, independente dessa compensação. É situação 2. Lá na frente, essa compensação que ele fez do PEDCOMP é homologado, que parece que é o caso dos autos aqui, dizendo isso aí. O Marco está dizendo o seguinte: naquele momento 1, quando ele fez o pedido, essa compensação que aconteceu no momento 2, ainda não existia, ou seja, não houve denúncia espontânea naquele instante, porque não existia um direito líquido certo. É isso, Marco? Exatamente. É isso. Então, resumindo os fatos, para que possa ficar mais fácil o entendimento. Tá? O patrão sustentou na tribuna muito corretamente, uma situação muito positiva em termos de entendimento, todo mundo entendeu a posição dele, muito substanciosa, trazendo até a jurisprudência, decisões da Câmara Superior, de outros conselheiros, relatoria de outros conselheiros, tentando mostrar que existe uma equiparação, né? A evolução jurisprudencial do próprio direito, mostrando que pagamento e compensação seriam equivalentes, que o que conta realmente seria a adimplência do contribuinte perante o poder público. É isso que ele está posicionando o patrão na época essa. O entendimento do Marco, de modo geral, é que não há, até porque o CTN tem dispositivos diferentes, fazendo referência à extinção do crédito tributário, uma coisa é pagamento, outra é compensação. Caso contrário, estaria tudo no mesmo dispositivo. Tem dispositivo diferente. Basicamente é isso. E aí o Marco traz mais essa posição. Olha, naquele instante do PEDCOMP não tinha direito líquido certo, então não há se falar em denúncia espontânea. Resumidamente é esse o caso. Claro que a Júlia posicionou muito bem, que poderiam se fazer uma especificidade nesse caso, cada caso concreto, mas acho que está bem posicionado. Se ninguém mais quiser se manifestar, a gente pode partir para o voto. Se alguém tiver dúvida ainda, existe a possibilidade do pedido de vista. A posição do conselheiro Marco Rogério, então, é negar provimento ao recurso voluntário pelos motivos exaustivamente expostos. Pagando, por favor, seu voto. Microfone. Presidente, eu em minha posição anterior, eu votei em vários outros processos, né? Eu vou divergir do relator por algumas circunstâncias. Primeiro, que eu acho que a DCTF ela é uma confissão do débito, ou seja, da dívida. Então, normalmente você faz seu pedido, você está confessando o débito ali indicado para confessar. Tanto é assim que você, em caso de hipótese de não compensação, não homologação, vai direto para o lançamento de ofício. Tá? Então, ele serve por uma via de autodeclaração. Segundo ponto, a jurisprudência esparsa que o Marcos selecionou, tem um monte de outra jurisprudência do STJ que vai no sentido contrário, tá? Inclusive para a aplicação de denúncia espontânea, tá? Que é a questão da DCTF ser retificada posteriormente de compensação. Você faz lá a denúncia espontânea por meio de compensação e posteriormente você faz a retificação. Essa aí se enquadra perfeitamente lá na súmula do próprio STJ. Terceiro ponto, eu vou seguir a jurisprudência da Câmara Superior, que realmente há diversos votos em sentido contrário, mas ela vem se posicionando no sentido da compensação ser sim considerada como meio de pagamento. Então, por essa hipótese, lastreado aqui na súmula do STJ, da jurisprudência da Câmara Superior, que a maioria vai nesse sentido, tá? E na consideração do artigo 70, parágrafo 6º e 8º da 9430, que considera que a pedido de compensação é sim uma autodeclaração, né? Tanto é que depois, posteriormente, pode ser criado imediatamente o valor não homologado, não compensado, né, do débito. Eu vou divergir e vou dar provimento ao recurso voluntário decorrente. Conselheiro Evandro. Microfone. Eu reconheço que as duas correntes, né, mas eu ainda, de forma conservadora, ainda adoto a posição do conselheiro Marco Rogério, né, que o CTN, embora adote a compensação como forma de pagamento, ele fez diferença entre a compensação e o pagamento em espécie, né? Então, dito isso, eu vou acompanhar a posição do relator. Júnior. Microfone.
com a divergência. Iago. Conselheiro Luciano. Com a divergência, presidente. Conselheira Bárbara. Eu me alinho a essa posição nova da Câmara Superior e eu voto com a divergência. Eu confesso que sempre, durante muito tempo, né, desde que estou no cargo, e antes disso até na DRJ, sempre entendi da mesma forma que compensação e pagamento em moeda, o equivalente, são institutos diferentes, até porque o CPN realmente traz dispositivos diversos, né, diferentes para eles. Mas eu não posso pegar, né, até do princípio do que o direito evolui bastante, e que os argumentos trazidos na tribuna e os argumentos trazidos pelo Marcos são extremamente interessantes e exigem uma reflexão melhor. E agora há pouco tinha votado, dando provimento, mas é uma situação diferente, não se tratava de compensação, não se tratava de uma declaração de um pagamento antes da CDE, que essa aplicaria no meu modo corretamente o que prevê o 138, mas esse caso é bem específico, bem típico, né? Caso de compensação equivalente a pagamento. Como o Evandro disse, usando as palavras dele, eu adotaria sempre essa posição mais conservadora, mas reconheço que exige uma análise melhor. Eu vou pedir vista nesse processo e analisar um pouco melhor esse tema. Tá? Eu tive em vista e deve voltar no próximo julgamento, na próxima sessão. Eu vou me encerrar, doutor. Agradeço aos senhores, bom trabalho, boa sessão de julgamento. Muito obrigado, bom dia. Fábio, vamos dar um intervalo de 5 minutos para tentar refazer, inclusive, o microfone do Pagano que está com problema. Ok, presidente. Vocês estão me escutando agora, presidente?